Então, assim, é de hoje, do Antigo Testamento, palavra de um profeta que a gente já estudou, Oséias, capítulo 14, versículo 3, que diz: Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Quando a gente vê tantas situações de abandono, de dor, de fome, de doença, e a gente pode ser as mãos de Deus no cuidado das outras pessoas, é tão importante. E ao mesmo tempo em que a gente sente as mãos de Deus cuidando de nós quando nós necessitamos. E essa misericórdia, esse cuidado, especialmente nos momentos mais extremos, só vem de Deus, ele não depende de nós. Deus usa as nossas mãos, usa os nossos corações, os nossos olhares afetuosos, o nosso ombro, o nosso ouvido, mas a misericórdia, ela vem de Deus. Não para nossa glória, não para que nosso nome seja exaltado, mas única e exclusivamente de Deus. No Novo Testamento, palavra de Efésios: vocês não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. E na família é isso, a gente se carrega, a gente se suporta mutuamente nas alegrias e também nas dificuldades. De vez em quando a gente briga também, daquela confusão, né? Mas de modo geral a gente se cuida, a gente se ama, a gente se protege e a gente se carrega em todo o tempo. Hoje, os nossos dois profetas, eu disse em algum momento essa semana, que os dois profetas de hoje são dois queridinhos. São dois profetas que são livros que são bons de ler. O profeta Jonas é talvez um dos textos, aquele trecho dele sendo engolido pela baleia. É talvez depois dos evangelhos o texto mais conhecido da Bíblia. Acho que todo mundo sabe quem é Jonas, que foi engolido pela baleia. Acho que todo mundo sabe o que aconteceu com Jonas, porque é uma narrativa de muito apelo, né? Assim, a história de Jonas. Joel talvez não seja talvez não é tão conhecido quanto Jonas, mas a sua pregação é também muito mais fácil do que a gente vinha lendo dos profetas anteriores, né? De forma especial depois de ter estudado Joel, depois de ter estudado Daniel. Então, a forma como eu pensei em fazer hoje à noite é fazer uma pequena introdução sobre Joel, contextualizando o profeta e o seu texto. Aí eu pensei em trabalhar com uma expressão que aparece muito nele, um conceito, que é o dia do Senhor, o dia de Javé, pensando no final dos tempos, o que ele quis dizer com isso, e também a gente pode pensar o que isso significa para a gente, e depois ir para Jonas, para a gente encerrar com Jonas, pode ser? Com a ironia, encontrando também em Jonas algumas coisas que são tão nossas, né? Pode ser assim, gente? E aí, eu não sou nenhum Nelson Kilp, então, por favor, me interrompam, coloquem as suas contribuições, as suas dúvidas, já enquanto eu vou fazendo uma fala inicial, tá bom? É importante talvez a gente ter aí aberto, assim, porque a gente pode ir acompanhando conforme eu vou trazendo, e vou convidar também para a gente ir lendo alguns textos, não só de Joel e Jonas, mas também a gente vai dar uma circulada para outros lugares. Eu mandei para vocês um mapa hoje, não, né? Eu vou mandar depois, que é de Jonas, pra gente ter uma... me lembrem, tá? Se eu esquecer depois, vocês me lembrem, que depois do estudo eu mando pra vocês um mapa. Então, o que a gente sabe sobre Joel? A gente sabe que ele é o nome do pai dele, não é? Lá no capítulo 1, versículo 1, diz que
A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ou em outras, tem algumas traduções que dizem Betuel. A gente sabe que Joel viveu em Judá, né? Na região da tribo de Judá, e uma das principais questões de divergência entre os exegetas é sobre a data do livro de Joel, da atuação e do livro. Alguns dizem que ele seria ali da época de Amós e Oséias, por volta do ano 750 a.C. Outros dizem que não, e o conteúdo do seu texto, da sua pregação, está mais próximo ali do ano 400 a.C. De qualquer forma, faz muito tempo, né? E a gente pode pensar, 350 anos, há tanto tempo atrás, não faz diferença. Mas nesses 350 anos, toda a história daquela região mudou muito. A forma, inclusive, dos judeus viverem a sua religiosidade mudou muito. E também vai nos ajudar a entender melhor o que Joel está falando, se a gente entende um pouco melhor o contexto, né, para qual ele está falando. Eu vou seguir o que a maioria diz, para nos orientar hoje à noite, tá? A maioria dos exegetas dizem que foi no período pós-exílio, então mais ou menos no ano 400 a.C., que a carta teria sido escrita. A maioria dos indícios apontam para isso, a gente vai ver alguns deles hoje à noite, enquanto a gente olha para o texto. Para a gente lembrar um pouquinho o que significa ser pós-exílio, né? No exílio, os judeus foram levados para a Babilônia, e logo depois veio o reino dos persas, que liberou todo mundo para voltar para casa, né? Então, nessa época, em 400 a.C., Israel ainda estava sob o domínio persa. Mesmo que os gregos, os macedônicos já estivessem ganhando mais território, e aí depois eu vou mandar o mapa para vocês verem mais ou menos como é que estava dividida aquela região nessa época, mas ainda quem dominava sobre Israel eram os persas. E dizer isso significa dizer, olha, os impostos eram altos, mas havia liberdade de culto, havia liberdade para falar a língua do povo. Inclusive, quando os judeus voltaram do Egito, foram animados a reconstruir o templo. Vocês devem estar lembrando disso. Reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, né? Naquele estudo em que a gente estudou sobre Esdras e Neemias, a gente viu, né, que teve inclusive apoio dos persas para reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir as muralhas. Então, Joel é mais ou menos dessa época, assim, é o que dizem a maioria dos exegetas. Até porque quando ele fala de Israel, ele está falando de um país que não está mais dividido. Na época de Oséias e Amós, ali por 700, 800 a.C., Israel era só o reino do norte, né? As 10 tribos do norte, e Judá era o reino do sul. Ele usa essa expressão de Israel pensando no todo, e ele atuava em Judá. Então esse é um indício a mais para situar ele mais ou menos no ano 400 a.C. Um dos principais temas de Joel é a sua escatologia. Escatologia é o estudo sobre o fim dos tempos. Então, essa ideia de que haverá um juízo final, e aí talvez vocês lembram que nós conversamos, né, no penúltimo estudo, que ainda não ouvi a ideia da concepção de ressurreição, ainda não era uma prática comum, não é algo como a gente hoje imagina, no final dos tempos, ressurreição, né? Esses eram conceitos ainda muito diferentes do que a gente entende hoje. A gente vai olhar um pouco para isso. É o que Joel chama de
o dia do Senhor ou o dia de Javé. Eu não olhei como é que está na linguagem de hoje. Tá o dia do Senhor também, será? Não sei se quem leu pode dar uma espiada ali pelo capítulo 2. Mas não só Joel fala sobre isso, sobre outros profetas posteriores, profetas do pós-exílio, como Ezequiel, Sofonias, Zacarias, Malaquias, também usam essa expressão, também falam sobre o final dos tempos como o dia do Senhor. É interessante que, diferente, por exemplo, de outros profetas que a gente já estudou até aqui, que tacavam lenha nos sacerdotes, né? Isso falava sobre o problema do culto e tal. Joel não, Joel vê os sacerdotes com bons olhos e entende o templo como central para o povo. Isso também é um indício do pós-exílio, de que aconteceu por volta dos 400 anos de Cristo. Então, lá no primeiro capítulo, a gente tem um relato bem detalhado de uma ameaça. Até recentemente a gente viu quase acontecendo no Brasil, né? Lá no sul, que é os gafanhotos, né? Deu um susto, assim, porque quando o gafanhoto vem, o gafanhoto destrói tudo, né? O que encontra pelo caminho. E ele cita aqui 4 tipos de gafanhotos, né? Vieram uns destruindo todo, vieram outros, e assim, quatro tipos de gafanhotos passaram e cada um deles foi deixando maior destruição. Aí, se não bastassem os gafanhotos, ainda veio seca. Então, a situação geradora da pregação de Joel foi uma situação de calamidade. Havia seca, havia destruição e o povo era basicamente de pequenos produtores de grãos e de gado, né? Assim, de gado de pequeno porte. Sem comida, gado também morre, né? Sem água, gado também morre. Então, e os impostos continuavam sendo cobrados, não pela produção. Os impostos não eram cobrados pela produção, eles eram cobrados de forma fixa. Então, essa calamidade do capítulo 1 é geradora de toda a pregação de Joel. E lembrou vocês alguma coisa, esse dos gafanhotos, gente? Algum outro texto bíblico marcante, assim, sobre os gafanhotos? Não lembrou vocês do Êxodo, não? Das pragas do Egito? Lá teve uma praga também. Que desencadeou, foi consequência do pecado do faraó, né? Dos egípcios. E o que o profeta diz? Olha, aconteceu isso, essa situação de calamidade, gafanhoto, seca. O que ele diz? Vamos lá olhar a partir ali no versículo 13. Versículo 13 e 14 do capítulo 1, alguém lê? Eu posso ler. Tá. 13 e 14. É na NTLH. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Então, depois da calamidade, vem o chamado para a penitência. E aqui a gente tem um aspecto interessante,
Ele fala, olha, a seca e a destruição dos gafanhotos foi tão grande que não tem nem elementos para fazer sacrifícios no altar, que era através do qual os pecados eram perdoados, né? De acordo com a religiosidade judaica. Era através dos sacrifícios que o povo encontrava perdão para os seus pecados. Então, a crise estava grande, né? Havia destruição, e a destruição era entendida como consequência do pecado, e por isso ele chama. Depois dessa caracterização da calamidade, da destruição, ele chama para o arrependimento e para a penitência. Façam jejum, vistam-se de pano de saco, que era um elemento visual de arrependimento, né? Vestir-se de pano de saco, colocar cinza nas cabeças, era uma forma de demonstrar publicamente a contrição, o arrependimento. E o que o Joel está pretendendo aqui é que não é só uma ou outra pessoa se arrependam, como a gente via, por exemplo, nos discursos de Amós e Oséias, que chamava as lideranças políticas, as lideranças religiosas para o arrependimento. Ele está chamando aqui todo mundo precisa fazer isso. Façam jejum, clamem ao Senhor, ele anima para um arrependimento coletivo. E o relato se desenrola mais ou menos assim. Então ele lamenta a situação de calamidade, chama para a penitência, para o arrependimento, e logo depois ele promete, Deus, através dele, promete salvação. Isso é algo acontece realmente. Parece que o chamado de Joel ecoou o efeito, e teve um efeito tão grande que lá no versículo 2 do capítulo 1 a gente lê no versículo 2 do capítulo 1. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Isso foi contado, foi algo tão incrível que as pessoas estão perguntando, isso realmente aconteceu? Né? O arrependimento coletivo se deu de forma tão espetacular que isso foi contado de geração em geração? Então a profecia de Joel, ela parte da realidade do povo, das suas questões bem existenciais, da carestia, né? Por causa da praga e da seca. A gente for falar, se por exemplo a gente fosse atualizar hoje, a gente falaria de um contexto não muito diferente, né? De fome, de doença, de falta de esperança. E nessa perspectiva eu quero fazer só uma viagem rapidinha com vocês antes da gente entrar na questão do dia do Senhor, porque ali no versículo 15 ele já diz: que dia, na minha Almeida, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Ele já começa a falar sobre o dia do Senhor, né? Esse dia final como algo terrível. Como é que essa questão do dia do Senhor era vista até então? Antes do exílio, ainda se falava de destruição para os povos vizinhos opressores, mas também para alguns inimigos internos, como eu disse antes, lideranças que oprimiam o povo de dentro. Então, os profetas falavam de lembra lá de a gente viu, acho que em Amós, terremoto, né? Ameaças, não, denúncia e anúncio de destruição por parte dos opressores internos e também de opressores internos. Lideranças de Israel, né? Políticas, militares, judiciais e religiosas e das elites sociais de modo geral.
Na voz dos profetas do pré-exílio, que trabalham com essa compreensão, né, esse conceito do dia de Javó, dia de Javé, o dia do Senhor, estão, por exemplo, Amós, como vimos, Isaías, Sofonias, Jeremias, e nós vemos de forma bem intensa o anúncio do final dos cargos abusivos, final do reinado, né? A gente viu isso em outro estudo, e uma promessa da salvação justamente para aquelas pessoas que são obrigadas a sustentar esse estado opressor. Então, o dia de Javé, nesses profetas pré-exílicos, antes do exílio, era destinado especialmente contra os aparelhos de opressão do Estado, né? Corte, exército e templo. E serão eliminados porque agravam a miséria das pessoas mais pobres, né? A sociedade se tornaria, depois disso, mais igualitária e a restauração do povo acabaria acontecendo através de um resto de pessoas que seriam mais santas e mais fiéis. A gente pode ver isso em Amós, Isaías. Se vocês quiserem, eu posso dar algumas referências depois para vocês de onde encontrar esses textos também, Sofonias. E a gente está falando, então, como eu disse antes, de uma época do Reino do Norte, do Reino Sul, com diferentes profecias e diferentes reinados, a administração dos dois reinos, né? Então, indo um pouquinho adiante, no período do exílio, só para a gente entender, a gente pode destacar desse período o profeta Obadias, que a gente não teve tempo ainda de estudar. Obadias, por exemplo, permaneceu em Judá, né? E em Judá ele não foi exilado, e a sua pregação acontece como aquele que não foi para a Babilônia. E ele fala do dia de Javé como um evento no qual a justiça de Javé se manifesta contra as nações opressoras. A gente pode ler em Obadias capítulo 15. E para a salvação, então, de Israel, Israel seria, na visão de Obadias, aquelas pessoas que ficaram. Diferente, por exemplo, de Ezequiel. A ação, a pregação de Ezequiel é lá para quem foi para o exílio. Ele está no exílio. Então, para Ezequiel, o verdadeiro Israel é aquele que está lá no exílio. Para Obadias, o verdadeiro Israel é para quem ficou. Para Ezequiel, o verdadeiro Israel é aquele que está no exílio. E aí, nesse período, então, pós-exílico, que é o do nosso texto aqui de Joel, os profetas apresentam um dia de Javé como um evento no qual o próprio Javé, o próprio Deus, viria a se manifestar sua justiça em defesa de Israel, para julgar as nações estrangeiras, opressoras, e para salvar as pessoas justas. A gente vê isso não só em Joel, como a gente vê também em Malaquias, Ageu, Zacarias. Jerusalém pode escapar do juízo se houver arrependimento. E é isso que a gente está vendo aqui no livro de Joel. Identificou uma situação de calamidade, arrependam-se que haverá salvação. E essa mensagem ela não é única e exclusivamente de Joel, mas é uma característica dos profetas que viveram, que pregaram, que tiveram a sua ação profética no pós-exílio, né? Depois da volta dos judeus da Babilônia e integração dos povos que ali permaneceram, né? Então, os profetas desse período, os contemporâneos de Joel, eles anunciam que os repatriados, aqueles que voltaram, que deitavam na terra de novo, né, o Israel, seriam liderados por um líder, um Messias humilde, por um reino de paz. Vamos ver um texto
Zacarias, capítulo 9. A partir do versículo 9, mas a gente vai ler só o 9. Alguém quer ler? Não, dá para ler o versículo 9 e o versículo 10. Qual é, Franciele? É o versículo 9 todo? Capítulo 9, pode ler os versículos 9 e 10. De Zacarias. Alegra-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, está montado no jumento, no jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Obrigada, Ana Rosa. Esse texto vocês conhecem aí no dia do vento também, né? A filha de Sião, rejubila, filha de Sião. Então, só pra gente ver um pouquinho o que mais estava acontecendo ao redor de Joel. Agora vamos voltar para Joel de novo. O dia do Senhor ou o dia de Javé para Joel. Ali no capítulo, como eu disse, a partir do versículo 15 do primeiro capítulo já começa. Ai, que dia! E essa expressão, ai, que dia, ela não é também só de Joel, não. A gente pode encontrar ela, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 30. Essa mesma expressão. Ah, que dia! Que dia terrível! Né? Já pronunciando que algo grande vai acontecer. A intervenção prevista aqui por Joel é de guerra, tem um caráter bélico, né? A intervenção vai ser guerreira. E também isso não é novidade, e isso pode ser encontrado em Isaías, já em Sofonias, em Ezequiel, em Ageu, também essa compreensão bélica de guerra de Joel. Como eu disse ali no versículo 15, a gente vê a expressão ai que dia, indicando que o dia de Javé, né, o dia do final dos tempos, o dia de Javé está perto. Tomando uma linguagem de Isaías 13, por exemplo, se dirige às nações estrangeiras. O Isaías, aliás, usa essa expressão para falar dos outros povos. Olha, atentem, ai que dia, a destruição está vindo para outras nações, para as nações opressoras. Já Joel aqui, ele não está falando para outra gente, não, ele está falando para o seu próprio povo. A calamidade está acontecendo aqui na nossa casa, arrependam-se vocês. Porque o final dos tempos, o dia do Senhor está chegando para o povo de Israel. Especialmente, por exemplo, em Sofonias, ele fala especialmente para Jerusalém. Não só para Israel, mas especialmente para Jerusalém. Então, Joel, ali no capítulo 2, ele alerta para esse ataque poderoso do exército de Javé. O exército do próprio Deus vai ser o protagonista desse dia terrível. E quando o profeta, então, descreve, ele usa expressões e termos que são muito comuns a um contexto de guerra.
exército que se aproxima, é formado por um povo numeroso e um povo poderoso. E apesar de autor, né, de Joel, ter liberdade para falar com certa novidade as imagens, ele não inventa totalmente a roda. Como eu disse, ele usa de formulações e de textos e de imagens que ele encontrou, que ele conhece de outros profetas que vieram antes dele, como o profeta Isaías, né? Então, Isaías 13 é um bom paralelo para a gente fazer compreender o diferente emprego do dia do Senhor, né, contra outros povos e aqui no caso de Joel para o próprio povo, seu próprio povo, né? No capítulo 2, diferente do 1, o dia de Javé ele vai ganhando características bem mais específicas, mas ele vai detalhando, né? Dando mais características assim da questão da guerra. Vamos ler lá o versículo 11. Então eu leio? Pode ler. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? E no versículo anterior, ele fala que a terra treme, os céus se abalam, sol e lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Algumas dessas características a gente já conhece de Deus, né? De outros momentos usados como manifestações do divino diante do povo, né? Essas características bem de escuridão, de neblina, o tremor da terra é muito usado, né? Também em outros textos. São características conhecidas para descrever Deus. E ali, a partir do capítulo 3, andando um pouquinho, aparecem alguns sinais, assim, bem fortes também. Sangue, fogo, colunas de fumaça, como eu disse, né, conhecidos do povo de Israel como sinais e aparições de Deus. E é interessante que no capítulo 3, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui que eu não anotei. Eu não anotei, acho que não vou achar o versículo. Ali no capítulo 3, ele já não fala mais daí usando o dia do Senhor para o seu povo, ele já fala usando para um outro povo. Quer dizer, o povo de Israel ouviu a mensagem, se arrependeu, Deus agiu com misericórdia. Vocês lembram onde é que aparece isso? O texto, acho que o mais conhecido de Joel são os versículos 28 a 32, né? Depois a gente vai voltar para eles. O povo se arrependeu, Deus mostrou misericórdia, e aí a ira se volta para o povo que estava oprimindo Israel. Joel inicia com uma constatação: o nosso povo, o povo de Israel, está em pecado. Arrependam-se, né? Olha, o juízo de Deus virá. O povo se arrependeu e a misericórdia de Deus foi ainda maior. E a ira de Deus, né? A promessa da ira de Deus se volta para o povo que estava oprimindo Israel. Aqui tem uma mudança interessante. Deixa eu ver aqui só se eu acho que... Pode falar.
Bem aqui no 18, diz assim, do 2 ainda. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Né? Bem. Pronto. É esse o trecho que eu não tinha anotado aqui na minha colinha que eu estava procurando. Mudou, né? Houve a conversão, houve a constatação de que a gente está andando errado, e aí toda a pregação do profeta muda, né? Veio o anúncio a constatação de meu povo, né? Na Rosa de compadeceu-se do seu povo, é o povo de Deus que Deus tem misericórdia. Esse povo sofrido, abatido, e a carestia vai terminar. Tudo isso que está assolando o seu povo vai ter um fim. E a situação, então, de sofrimento do povo não se resume só à carestia. É claro que a fome né, existem até pesquisas que dizem que pessoas que estão com fome não conseguem pensar em mais nada. Tá? Não conseguem pensar no futuro, não conseguem pensar em mais nada. É o que há de mais urgente, né? Que é a sobrevivência. Mas Deus também está preocupado com outras situações de sofrimento de sofrimento do seu povo. Tem um autor que diz assim: a preocupação quanto ao sarcasmo das nações na súplica dos sacerdotes mostra que não estava só em jogo a subsistência do povo, mas a glória e o poder de Javé diante das nações que são hostis. Essa preocupação se estende porque o dia de Javé atinge tão radicalmente as nações com as quais Javé decidiu convocar ao julgamento. Sobre elas, essas nações, pesam vários crimes que clamam pela sua justiça. A gente vai ver isso, sim, ali no capítulo 3, em que começa se pesa os pecados das nações vizinhas que passam então a ser julgados por Javé. Se alguém aí tiver com a Bíblia católica, aqui tem uma diferença de texto. No capítulo 3, e na Bíblia católica tem um capítulo 4 ainda. Então, o que na nossa Bíblia é o capítulo 3 todinho, na Bíblia católica tem um trecho a mais dentro do capítulo 3, e uma parte do que é o nosso capítulo 3 na Bíblia católica é o capítulo 4. Então, a Bíblia, o livro de Joel, ele tem uma característica de uma mensagem de esperança, não é? De que mesmo nas situações de maior calamidade, um povo que coloca o seu coração no lugar certo encontra misericórdia de Deus, né? Um povo que repousa a sua esperança no Altíssimo encontra e reconhece misericórdia de Deus, acolhimento naquilo que há de mais fundamental na história da vida humana, né? Então o livro de Joel, ele nos traz uma mensagem de esperança diante de todas as aflições e sofrimentos que nós temos visto, que nós aqui já falamos antes de começar mesmo o estudo, situações de injustiça, situações de medo, situações de desesperança, de opressão. Deus age na história e revela o seu propósito de justiça perante os opressores, né? Isso é algo que a gente vê muito claramente nessa virada que acontece aqui no livro, né? O julgamento de Deus vem para aquelas nações que oprimem o teu povo. Ana Rosa, quer falar?
Parece que você está com dedinho. Sim, né? Ia falar realmente da esperança. E o tempo era outro, mas nós estamos vivendo esse tempo. Então nós estamos sentindo na pele, nós estamos vivenciando de fato. E aí, como a gente vai falar de Deus? Como é que a gente vai falar do amor de Deus? De que forma a gente pode levar a esperança para outras pessoas e fazerem elas acreditarem? Porque você vai ouvir uma pessoa, vai olhar um outro, uma situação, e você vai deixar passar, você não vai tentar fazer com que esta pessoa entenda, compreenda que acima de tudo, apesar de todas as coisas, tem o Deus, né, que está assim no meio de nós e nos dando forças para caminharmos. E a esperança, ela é tudo. Eu gosto muito desse trecho dos versículos 28 a 32 que eu gostaria de convidar a gente para ler, que eu acho que exemplifica muito bem isso, essa esperança para nós também hoje. Os versículos do capítulo 2. Quer falar, Monique? Não, tá tudo certo. Tô escutando. Tá bom. Dos versículos 28 a 32. Alguém quer ler? Do capítulo 2. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Não sei se vocês conseguem ter a dimensão do que significava para ele dizer que o Espírito ia ser derramado sobre todas as pessoas. Isso para nós cristãos e cristãs, normal, né? A gente já conhece Pentecostes, a gente sabe que o Espírito Santo, né, nos é dado no batismo e continua soprando em nós, né? Mas não é a realidade aqui. Gente, o Espírito Santo, ele era destinado somente para pessoas chamadas diretamente por Deus. O que o Joel está dizendo aqui? Sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, filhos, filhas, velhos, jovens, escravos e escravas, servos e servas. Os escravos e escravas vão receber. Quer dizer, aquela pessoa que tinha menos autoridade, menos poder, menos espaço na sociedade, menos valor na sociedade da época, vai receber o Espírito de Deus, quer dizer, vai receber Deus em si mesma. Gente, isso para aquele povo foi algo... Deve ter mexido muita gente do lugar, né? Mas é algo que era exclusivo. E daí a gente pode pensar assim, se todas as pessoas vão receber o Espírito Santo, né? Vão ter visões, vão profetizar, vão sonhar, né? Não vai mais precisar de igreja. O templo, no caso, né? Não precisa mais de templo, porque todas as pessoas, algo que era exclusivo
dos sacerdotes vai ser liberado para todo mundo. Né? É uma democratização do Espírito Santo. De repente, o Espírito Santo vai estar acessível para todo mundo. E quem vai tomar essa decisão vai ser Deus. Olha que promessa de esperança. Né? Não vai ter mais hierarquia. E todo mundo que pedir vai ser salvo, diz o texto. Alguns exegetas dizem que todo mundo que pedir que for do povo, né? De Israel. Alguns dizem assim, não é todo mundo, as nações estrangeiras vão continuar sendo destruídas, né? Mas aí a gente pode também já começar a pensar a partir do livro, já antecipar um pouquinho, pensar a partir do livro de Jonas, no qual a misericórdia de Deus se estende também para todas as nações. Até porque, se a gente pensa em Abraão, quando Deus faz a promessa de aliança com Abraão, não é só para o seu povo, mas é para todos os povos, né? Então, essa questão de judaizar, né, é uma característica de uma época, não uma promessa de Deus. Mas sim, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Para a gente ir encerrando essa questão do dia do Senhor, então, uma característica comum do dia do Senhor, como descrito pelos profetas, é a intervenção histórica do povo vinda através de Javé, uma intervenção histórica e pessoal. Deus vem e age diretamente trazendo juízo e salvação. Juízo para uns e salvação para outros. E nos anúncios feitos pelos profetas do dia de Javé, os destinatários da salvação ou do juízo vão sendo determinados de acordo com o contexto. Cada profeta está em um contexto e, de acordo com aquele contexto, os receptores do juízo e os receptores da salvação mudam. Então, é importante a gente ter. Seria muito mais fácil a gente pegar e dizer, não, vai ser assim no final dos tempos. Né? Mas cada profeta foi mudando a sua pregação de acordo com o seu contexto. O pastor Nelson, acho que falou isso semana passada, eu acho, sobre a importância de olhar o texto no seu contexto e entender, né, essa diferença da pregação a partir do contexto em que o profeta está. Porque o profeta não está fora do seu contexto. Ele está no seu contexto e muito motivado a partir disso, né? Só que uma coisa é comum entre os profetas. As denúncias são sempre contra sistemas opressores. Sempre, né? Podem ser de fora ou pode ser interno. Então, uma função do profeta, e hoje a gente vai encerrando esse bloco de estudos, né, desse ano. Depois a gente vai decidir se vai continuar com os profetas ano que vem ou se a gente vai ir para os livros de sabedoria. Mas essa característica dos profetas literários, a gente precisa perceber. A tarefa do profeta é sempre de denúncia dos sistemas de opressão. Sempre. Tá? E de anúncio de destruição, não havendo arrependimento, ou de salvação, no caso de arrependimento e de mudança de caminhos. Tá? Por isso que a gente fala hoje que a Igreja de Cristo, no nosso contexto atual, precisa ser profética. E quando a gente fala de profética, a gente não está falando de ter visões miraculosas né, do futuro, nada disso, mas de atuação clara no contexto em que a gente está, de denúncia de sistemas de opressão, denúncia de sistemas, né, que provocam carestia, que provocam fome, denúncia de sistemas desiguais, porque esses não são da vontade de Deus. Tá? Quando a gente vê pessoas que têm dinheiro demais, né? Dinheiro sobrando, enquanto tantas outras não têm o que comer, enquanto criança não tem mãe, pai tem que escolher qual refeição a família vai fazer, né? Só de farinha e água,
muitas vezes, quer dizer, tem uma coisa muito errada no contexto. E a função da Igreja de Cristo deve ser profética, de denúncia desses sistemas de opressão. E salvação, né? Para todas as pessoas que assim desejarem. E assim a gente vai caminhando para o nosso próximo profeta queridinho, porque se Joel fala de esperança, a esperança em Jonas é ainda maior, né? E Jonas, eu não sei vocês, eu tenho muita simpatia por Jonas. Deixa eu até abrir aqui. Simpatia porque eu me vejo muitas vezes como Jonas, não sei. E assim, um fato bem engraçado é que as crianças, quando a gente conta as histórias, elas aprendem na igreja, elas ficam assim encantadas do peixe e que ele ficou ali dentro. Eu fico imaginando na cabecinha delas assim, tem um que ele está sentado, uma figurinha que ele está assim do lado das costelas do peixe lá, sentadinho. É muito, muito lindo. As meninas adoram. Aqui elas só perdem para Jesus na barriga de Maria. Jonas na barriga do peixe só perde para Jesus na barriga de Maria. Você, inclusive, desenhou uma Bíblia para mim durante o culto domingo. Aí eu peguei, deixa eu ver se está até aqui. Aí eu peguei no final do culto, tá aqui a mãe. Quando no culto eu tava e desenhei, eu fiz uma Bíblia. Ela fez 2 Bíblias para mim. Aí ela fez isso aqui. Aí eu disse, sou eu com o neném da barriga, o cordão umbilical. Não, mãe, é uma Bíblia, é Jesus na barriga de Maria e esse aqui é o anjo. Mas parênteses à parte, o livro de Jonas com certeza é um queridinho. E essa história, né, dele dentro da barriga do grande peixe é realmente um chamariz. Vamos entender um pouquinho melhor quem é esse Jonas. Ele é mencionado em outros Jonas, um profeta, Jonas, é mencionado em outros textos bíblicos. Aparece em 1ª e 2ª Reis. O próprio Jesus fala, quando ele vai falar sobre o seu processo de morte e ressurreição, ele fala sobre Jonas, assim como aconteceu com Jonas, também vai acontecer comigo. Não se sabe quando o profeta Jonas viveu e quando seu livro foi escrito. Essa questão da datação vocês já viram, né? Tem sempre uma história, assim, quando foi? Imagina-se que Jonas tenha vivido mais ou menos na época de Oséias e Amós também. Mas o livro tem muitas características de ter sido escrito por outra pessoa, mais ou menos pelo século XIII. Então, é um dos profetas mais recentes da Bíblia no seu escrito, não na sua história. A sua história é mais antiga. Então, ele teria vivido mais ou menos ali entre 700 e 800 a.C. e o seu escrito mais ou menos pelo século III. Também com relação a isso não há consenso. Não tem muitas possibilidades, mas a maioria dos argumentos apontam para esse caminho, tá? Ele não é um profeta como os outros, ele não tem visões, ele não olha lá para um cozidão e vai acontecer isso, né? Ele tá lá vivendo a vida dele, né? Aí de repente Deus chama ele e manda ele para Nínive. E tarefa ingrata. Aqui tem algumas questões históricas, né? Que Nínive aqui diz que seria a capital da Síria, e a capital persa. Mas aí eles dizem assim, não, mas nessa época Nínive não era a capital de lá. E aí fala de rei, não era rei. Então tem algumas inconsistências históricas. Mas se a gente for
olhar para a história, isso tudo não é o mais importante, né? Não é o centro do relato. Então, Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai. Jonas escuta e não vai, né? Jonas começa o caminho, mas muda de ideia. Deixa eu ver aqui, ainda no capítulo 1, diz que ele foi para o porto de Jope. Deixa eu olhar aqui, eu não marquei. Ali no versículo 2, Deus diz, né? Vai para a cidade de Nínive e clama contra ela. Quer dizer, não é qualquer coisa que é para ele dizer em Nínive. É para ele ir lá para Nínive e dizer, olha, Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. E ele ficou morrendo de medo, essa é a verdade, ele ficou com medo. E ele tenta fugir. Quando ele chega no porto de Jope, e Jope era um porto no Mediterrâneo, tá? Essa história acontece no mar Mediterrâneo. Ali nesse porto de Jope, eles que pegam um navio para ir para Tarsis. Não se sabe também onde é que ficava essa Tarsis. Um diz que fica lá na região de Sardenha, outros lá na Espanha. Mas se imagina que fosse uma das últimas regiões conhecidas daquela época, assim, mais distante, tipo, o mundo acaba lá, tá? Mais ou menos assim, era para lá que ele queria ir, onde o mundo acabava, mais ou menos, o mais longe possível. E é muito louco a gente imaginar, a gente está falando de um povo que tinha sua vinculação em Jerusalém ou em Israel, né? Ali estava Deus não estava longe assim. E o que o texto de Jonas diz? Estava ele lá no meio do mar Mediterrâneo e Deus tem poder sobre aquele mar no meio do Mediterrâneo. E de novo, para nós isso não tem nada de demais. A gente sabe que Deus está em todo lugar, mas não era uma compreensão natural. Essa questão da universalidade de Deus, né? De que Deus está em todos os lugares. Daí, de repente, Deus está lá no meio do Mediterrâneo, colocando o navio para balançar, né? E é Deus agindo ali. Isso é algo também muito revolucionário para aquela época. Uma curiosidade aqui, acho que a gente já falou em outros estudos também, só um pouquinho. Kannst du bitte ausmachen? Ist so laut. Danke. Eles lançam sortes, né? Era uma prática muito comum também, assim, de lançar sortes. Em outros textos aparece. E aí, lançando sorte, Jonas é descoberto. Jonas não se entrega, né? Ele sabe que ele tá errado, mas ele não se entrega. Ele só admite quando ele é encurralado. Isso é muito humano também, né? A gente também não gosta de admitir quando a gente faz besteira e dizer não, é verdade, porque eu penso muito. E assim, o engraçado é que ele ficou lá, no sono profundo. Então, por isso também que ele foi dedurado, né? Lá porque ele ficou, como é? Que todo mundo está pedindo, porque cada um pedindo para o seu Deus, para que sanasse aquilo ali, né? Ele lá, olha, dormindo, e quem é você? Então, de onde você veio? Porque é você que é o culpado de tudo isso. Bem interessante, né? A questão da culpa e do pessoal atribuir, né? Poderia ter sido uma tempestade, como existe, as pessoas vão viajar e no período de lua cheia e o mar ficar revolto, né? Poderia, mas não era esse o propósito, né? Não era essa história. Tanto é que o mar só para quando ele é jogado fora, né? Quando ele joga fora, pronto, resolvido o problema. Né? Aquela pessoa que causa uma confusão, aí quando é retirada do meio, reina a paz. Todo mundo tem alguém assim na família, né? A pessoa chega causando aquela confusão, aí de repente tá todo mundo brigando, essa pessoa sai, pronto, olha que paz, né? Tranquilidade, não aconteceu nada. Mas fechado parênteses, aqui ele é jogado no mar e o texto diz que um grande peixe o engole. A gente pensa logo em baleia, porque
Para nós, o maior peixe que existe é baleia. E aí eu fui atrás dessa história. Será que pode uma baleia engolir uma pessoa? E aconteceu, não sei se você sabe, mas aconteceu de um inglês ali no século XIX, no final do século XIX. Ele estava num barco baleeiro e eles jogaram um arpão numa baleia e a baleia era muito grande, balançou o barco e 2 caíram no mar e ficaram dias sendo procurados e nada. Aí de repente a baleia morreu por causa do ferimento e eles conseguiram pegar ela e começaram a cortar ela. Quando eles foram cortar o estômago, acharam um pé lá dentro. E um dos caras estava vivo, já dias dentro da baleia. Ele sobreviveu ainda mais de 18 anos. Ele não lembra de muito além do fato dele ser engolido, passar pelos dentes, passar pela garganta. Depois disso ele perdeu a consciência. Imagina o medo que ele ficou. Mas ele sobreviveu vários dias dentro da barriga de uma baleia. Então, é possível, né? O texto bíblico não fala que peixe que era, como é que foi. Só diz que ele foi engolido e dentro da barriga do peixe, desse peixe grande, acontece o arrependimento de Jonas. Aí o capítulo 2 é um salmo. O estilo do texto, inclusive do capítulo 2, ele parece muito com um salmo de lamentação. Na minha angústia, clamei ao Senhor, não parece? Ele me respondeu. Se a gente for ver o salmo de lamentação, é muito parecido. E tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas. É muito parecido com esse texto. Tem um estilo muito parecido com o de um salmo. E é conta do arrependimento de Jonas, né? Dessa conversão, dele perceber: Deus me mandou por um caminho e eu fui teimoso. Tentei fazer outra coisa, mas não teve jeito. Eu vou acabar voltando para o caminho que Deus destinou para mim. E assim ele diz que ele lembrou, né, de Deus e se arrepende. Aí Deus manda o grande peixe cuspir ele para fora e ele vai para Nínive. Aí ele chega em Nínive e ele começa a pregar. E aí que diz que ele levou 3 dias pregando, porque diz que a cidade era muito grande. Então ele andou e pregou. Deixa eu ver onde é que tá o texto que ele diz. Peraí. E pregava e dizia ali no versículo 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso. Ele foi, mas parece que ele não estava lá com muita vontade ainda. Ele ia caminhando e dizendo, dando um prazo. Vocês têm 40 dias. 40 dias. E assim ele foi pregando. Mas o povo se converte. O povo se arrepende dos seus caminhos, né? O seu rei, diz lá no versículo 6, que a notícia chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco. Lembra que eu falei de pano de saco antes? E assentou-se sobre a cinza. Então, saco, roupa de saco e cinza é sinal de arrependimento. Então, se o rei se arrependeu, toda a cidade se arrependeu. E daí começa a parte engraçada do texto, que eu acho. Até agora foi legal. Mas eu acho essa parte muito engraçada. Porque daí Deus tem misericórdia e Jonas fica zangado. Lá no capítulo 4, né? Jonas se zanga, Deus tem misericórdia com o povo e Jonas não gosta. Mas como assim? Pra que você me mandou pra cá? Me deu esse trabalhão todo pra ter misericórdia desse povo, né? E de novo é um sentimento muito humano. A gente diz assim, caramba, isso não tá certo. É assim, é só se arrepender e pronto, tá de boa. E tirando esse aspecto humano, né, de Jonas, acho que talvez por isso ele seja tão queridinho, porque ele parece com a gente em tantas coisas, né? E
A gente está falando aqui de um povo estrangeiro, perseguidor do povo de Israel, e Deus tem misericórdia para esse povo. Acolhe a sua conversão, né? Acolhe o seu pedido de arrependimento e tem misericórdia e perdoa, né? Isso, de novo, assim, é algo extraordinário. Não tem... Aqui não cabe mais exclusivismo de Deus. Até os animais são salvos. Olha lá no versículo 11 do capítulo 4. Né? Deus está... A partir do 10. Tornou o Senhor... Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus tem misericórdia dos animais, que também não era algo muito comum né, algo muito comum da gente ler no texto bíblico. Então aqui a gente tem um exemplo do Antigo Testamento muito claro dessa bênção que Deus promete para todas as nações, não só para o povo de Israel. E assim, meu celular que está descarregando, eu estou com ele nessa posição. Aí, porque no 9 ele diz assim, porque ele ainda estava zangado, continuava a sua ira. Aí mas Deus perguntou para Jonas: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa desta planta? Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva, até quero morrer. Aí que então o Senhor diz para ele, né? Essa planta cresceu uma noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 100 que tu já leu, né? Mas assim, é até engraçado, né? O motivo dessa raiva, né? De Jonas. Parece até que Deus está sendo irônico com ele, né? Eu vou provocar, eu vou fazer essa árvore nascer, crescer, cobrir uma sombrinha, depois eu vou cortar, só para ele entender um pouquinho do que ele está falando, né? Dá até uma sensação assim de divertimento. Disse Jonas. Um pai, uma mãe com muita paciência. Divertimento, paciência. E assim, com o propósito, porque o tempo inteiro ele cria, né? Ele cria, mas ao mesmo tempo ele era muito assim, desobediente, ele ia muito na vida louca, ele queria fazer do jeito dele, e Deus estava tentando moldar, né? E dizer, olha, as coisas não são assim, existem outras pessoas, existem outros povos, você não está sozinho no mundo, né? No mundo tem os peixes, tem as plantas, tem todo esse contexto. Isso aqui não é só teu, esse aqui ele é coletivo. Então o perdão quantas vezes for preciso, e para com isso. Então a paciência dele foi grande, de Deus para com Jonas. Tanto maior para conosco, né? Assim, eu acho que eu gosto muito, assim, ele me lembra muito a mim mesma em vários momentos da vida, assim, reticência em fazer determinadas coisas, a ir por determinados caminhos. Alguns são muito claramente vontade de Deus, outros não tão claros, né? Ou de aceitar determinações de Deus para minha vida. E sempre de novo, né? Deus acolhe com paciência, com amorosidade, dá uma sombra, ensina, né? Orienta. E
eu gosto muito também, me ocorreu isso pela primeira vez quando eu estava lendo agora, para esse estudo, como esse cuidado com os animais também, né? Nesse texto, Deus tem misericórdia com os animais da cidade de Nínive, né? E a gente vê tanto animal, aqui em São Luís a gente tem muito animal que é abandonado, né? Todo lugar, assim. Deus tem misericórdia pelos animais também, né? Me chamou muita atenção nessa vez que eu li esse trecho. Jonas pode falar. Toda a criação, né? Toda a criação animal, humana, a vida, tanto assim, quanto a gente planta, né? A gente planta, para mim a planta é uma vida. Eu posso beijar as minhas flores, beijar a planta, conversar com elas. E assim, são minhas psicólogas lá, estou lá conversando. E nessa questão de Jonas, quantas vezes, né, a gente se está com dificuldades, com problemas, e a gente diz assim, oh meu Deus, eu pelo menos digo muito, oh meu Deus, me ilumina, me mostra um caminho, me ajuda, sabe, quando você diz para Deus assim, Senhor, me ajuda, gente, é porque a gente está tão carente de tal coisa, tão sem saber, é tão forte essa palavra, Senhor, me ajuda, eu estou precisando, porque a gente acha que a gente ora, que todos os dias ninguém vai dormir sem orar, mas a nossa fragilidade, as nossas dificuldades, às vezes é no relacionamento conjugal, às vezes é na família, é com irmãos, com pessoas bem próximas e são dificuldades, problemas que doem mais, que tem problemas que doem mais que outros. Eu acho que quando a gente está com dificuldade dentro da família, com os irmãos, isso dói muito. E aí a gente tem que realmente pedir para Deus ajuda. Porque como é que a gente ama os nossos irmãos, nós temos um laço sanguíneo, ou com os nossos maridos, com os parentes mais próximos, e você vê tanta briga, tanta desunião, às vezes é por herança, às vezes, que eu disse, gente pobre não tem herança, pobre não vai brigar, mas acontece tantas coisas e é nesta hora da nossa dificuldade que Deus, a gente está mais próximo dele, que a gente pede, oh meu Deus, me ilumina, me mostra, às vezes a gente está fazendo até uma prova, um exemplo, uma prova, Jesus, abre aqui a minha mente, quer dizer, a nossa fé, a nossa crença. Então, esse Deus que convive conosco, que habita dentro de nós, faz com que a gente acredite realmente que algo vai acontecer, que algo vai mudar, que alguma coisa, que a boa nova vai chegar. Então, Deus é Deus, sempre. Acho que esse trecho do capítulo 2 em que ele ora na barriga, né, nos ajuda a entender o desespero, né, que a gente pode chegar. E não há lugar mais profundo, mais escuro que Deus não possa alcançar. Eu vou ler para vocês o versículo 5 a 7. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Não há lugar mais profundo, não há lugar mais distante que Deus não possa nos alcançar. Seja de dor, seja de sofrimento, seja de arrependimento, não há lugar em que a misericórdia de Deus não possa nos alcançar. Às vezes a gente está mais aberta para sentir, às vezes menos aberta, né? Mas não há lugar algum
que Deus não possa alcançar. E a gente pode ter essa certeza por Jesus Cristo, que foi a morte, né? Eu gosto muito de Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nem a barriga de um peixe gigante, nem o nosso pecado, nem a nossa depressão, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós nos afastamos, nós nos separamos. Em diversos, nós fugimos, nós queremos fugir para Tarsis, vamos parar no navio, né? A deriva. Mas Deus não nos separa de nós. Não se separa de nós. Deus não nos abandona em momento nenhum. Por isso eu acho que essa palavra de Jonas é uma palavra de esperança, né? Uma palavra de conforto, de misericórdia, inclusive diante das situações que estávamos falando antes de começar o estudo, né? De tribulação, de desânimo, diante de todas as situações de dor que nós temos visto, de injustiça, né? Deus não se afasta de nós em nenhum momento. Não importa o lugar que nós estejamos, Deus está conosco em todo o tempo. E assim, com esse profeta com tão poucas características de profeta, tão diferente daqueles que nós vimos até aqui, né? Nós encerramos esse bloco de estudos desse ano. Então, Miriam e Douglas, que estão mais distantes, né? A gente se despede de vocês por enquanto. Nós voltamos no ano que vem.